Deus no coração de vocês, amém? Meus irmãos, dando continuidade na nossa série de reflexões, servindo a Deus em tempos difíceis ou em tempos de crise, e baseado na vida do profeta Elias, quero conversar com você nessa noite sobre o tema, o Deus que responde com fogo. O Deus que responde com fogo. Se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, texto que você conhece por demais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 30. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor. Repita comigo. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele, fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: faça isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Meus irmãos, não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, louvado seja o seu nome por essa porção tão preciosa da tua palavra, Deus. Um texto por demais conhecido, ó Pai, de cada um de nós que está presente aqui nessa noite. Mas um texto, ó Pai, tão significativo para as nossas vidas e que mexe, ó Deus, tanto com o nosso coração. Nós te pedimos, ó Pai, que nesse momento de reflexão, nesse momento de meditação, que o nosso coração se volte para o Senhor nessa noite, Deus. Que a nossa vida se volte para Ti nessa noite. Pedimos, ó Pai, e rogamos a Ti a unção do Teu Espírito, a liberdade no falar, a simplicidade no falar. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite. E por causa disso, ó Deus, dai-nos iluminação do Teu Espírito, para que juntos, como igreja, como comunidade de fé, ó Deus, a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Fala, Senhor, que os Teus servos ouvem, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, o Deus que responde com fogo. O Deus que responde com fogo. Não existe, meus irmãos, nada, absolutamente nada mais importante nas nossas vidas do que a presença de Deus. Não existe algo, não existe algum bem, não existe alguma pessoa mais importante na nossa vida do que a presença do nosso Deus. Sabe, irmãos, cada um de nós aqui, ou quem sabe alguns de nós aqui, podem ser detentores de tudo aquilo que esse mundo pode oferecer. Deus pode te capacitar com sabedoria, pode dotar você de capacidades extraordinárias, que a partir delas vai fazer você conquistar tudo aquilo que o seu coração deseja. Mas por mais que a gente seja capacitado para conquistar todas essas coisas, sem a presença de Deus, nós não temos nada. Nós não temos nada. Em Êxodo capítulo 33, verso de número 15, um momento singular e completamente especial para a vida do povo de Israel. Um momento em que Deus havia feito uma promessa para o povo: vocês vão entrar na terra prometida, vocês comerão o melhor dessa terra, vocês entrarão lá e conquistarão tudo aquilo que eu prometi para os seus pais. Mas em meio a essa promessa, Deus disse assim a Moisés por causa do pecado do povo: a minha presença não irá com vocês. Então pare para perceber, meus irmãos, que o povo teria tudo. O povo ia desfrutar de tudo que o coração deles desejava há muito tempo. Mas eles não teriam a presença de Deus. Então, no capítulo 33, verso de número 15, Moisés vai dizer assim para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Porque aquilo que é mais importante na minha vida, na sua vida, nas nossas experiências, é ter a presença de Deus sobre nós. Aquilo que difere as nossas vidas de qualquer ser humano, de qualquer outra pessoa, de qualquer tipo de gente nesse mundo, entre o povo de Deus e as pessoas que não conhecem a Deus, meus irmãos, é a presença de Deus. Pare para notar comigo e pensar comigo que Davi, no momento de angústia, do qual o profeta Natã havia revelado para ele e confrontado o coração dele, porque ele havia cometido pecado com Betseba. Então, quando Davi para refletir aquilo que havia feito, ele começa a escrever um salmo. E quando ele começa a colocar tudo aquilo que estava no seu coração para fora, o maior medo de Davi não era perder o reino. O maior medo de Davi não era ser morto por Deus por causa do pecado que ele cometeu. O maior medo de Davi não era ser atacado por pessoas, mas o maior medo de Davi, registrado no Salmo 51, verso número 11, é o seguinte: Senhor, não me lances fora da tua presença. Porque aquilo que é mais importante para nossas vidas nesse mundo é termos na nossa vida, na nossa experiência, a presença manifesta do nosso Deus. Diante de todas essas verdades, meus irmãos, eu e você precisamos entender que sem a presença de Deus, a vida é vazia e sem sabor. Nós precisamos entender que sem a presença de Deus, o nosso culto é sem vida. Nós precisamos entender que sem a presença de Deus, as músicas não têm unção. A pregação fica chata, fica enfadonha, fica cansativa. Porque nós precisamos da presença de Deus. Esse texto que está diante de nós nessa noite, esse texto que se coloca diante dos nossos olhos nessa noite, vai mostrar para nós todos os preparativos e as consequências da manifestação da presença de Deus, da presença de Deus. Se você está acompanhando essa série de reflexões e meditações, você percebeu comigo na semana passada que o profeta Elias, ele fez um desafio aos 850 falsos profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera.
O desafio consistia em quê? Eles preparariam uma oferta, preparariam o altar, clamariam ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Mas Elias também fez um desafio ao próprio povo. Preste atenção. Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Até quando você vai viver em dois mundos? Até quando você vai viver na realidade de estar na presença de Deus e estar no mundo? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos? Se Baal é Deus, siga-o. Se o Senhor é Deus, siga-o. É um momento de decisão. Mas você aprendeu comigo, na semana passada, que o silêncio da dúvida é um sinal de que nós não queremos nos comprometer com quem? Com Deus. Mas nós aprendemos juntos e refletimos juntos na semana passada, e nós percebemos que confiar no falso, no Deus falso, no Baal, sempre vai levar eu e você a ficarmos desgastados. Aquilo que nós partimos do pressuposto de que traria felicidade, capacidade de uma vida abundante para nós, no final das contas vai levar a gente a ficar cansado. Vai levar a gente a nadar e morrer? Mas nós aprendemos juntos na semana passada que confiar naquilo que é falso e inútil, na hora que a gente mais precisar, vai levar eu e você ao desespero. O desespero. Porque tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança, na hora da solidão, na hora da doença, na hora da morte, vai ser inútil. Vai ser inútil. Mas isso foi semana passada. O que esse texto de hoje tem para ensinar para mim e para você nessa noite? Então, por favor, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor, o primeiro ponto desse texto e dessa mensagem nessa noite. Perceba comigo, em primeiro lugar, que enquanto Baal estiver presente em nossas vidas, Deus não vai se manifestar. Enquanto Baal estiver presente nas nossas vidas, Deus não vai se manifestar. Olha o verso, agora, hoje, nessa noite, a gente vai começar de trás para frente. Olha o verso 40 comigo, por favor. Então Elias disse: prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam, e Elias fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali fez o que, irmãos? Os matou. Se você perceber comigo, o povo tinha escolhido, até esse momento, servir a quem? Baal. E por causa da decisão que eles haviam tomado de servir a Baal, por 3 anos eles viviam numa seca. Não chovia em Israel. Não havia chuva em Israel. Eles olhavam para cima e o teto era de bronze. Deus não dava a chuva que eles tanto precisavam. E o fato deles viverem 3 anos, meus irmãos, sem chuva, representava como estava seca a espiritualidade deles. Como estava seca a alma deles. Como estava seca o verdadeiro relacionamento espiritual deles. E se você perceber comigo, a seca era um sinal claro da espiritualidade desse povo. E a primeira lição que eu quero tirar com você aqui dentro desse primeiro ponto, acostumado com o microfone, quando vai para outro, vira. A primeira coisa que eu quero considerar com você aqui, nessa noite, dentro desse primeiro ponto, enquanto Baal estiver presente, nós sempre sairemos no prejuízo. Enquanto Baal estiver presente em alguma área da nossa vida, e aí você precisa dar o nome de Baal para alguma coisa que você está idolatrando, ou eu estou idolatrando, enquanto ele estiver presente na nossa vida, eu e você sempre vamos sair no prejuízo. Olha o verso 28 comigo, por favor. E eles clamavam em alta voz. Quem clamava, irmãos? Os profetas de Baal. E se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Todas as vezes que Baal estiver presente
em nossas vidas, eu e você sempre vamos ter prejuízo. Igreja, em nome de Jesus, preste atenção comigo. Está comigo, diga amém. O maior objetivo de Satanás nas nossas vidas não é encher você de dinheiro, não é chamar a sua atenção com coisas maravilhosas desse mundo. O maior propósito e o maior engajamento de Satanás nesse mundo é distrair eu e você. É levarmos a ficar distraídos e muitas das vezes distraídos com coisas que são positivas, com coisas que são boas em si mesmas. E todas as vezes que nós ficamos distraídos com essas coisas, o que acontece, irmãos? Nós nos afastamos de Deus. Mas, se Satanás arma essas iscas e essas emboscadas para a minha vida, para a sua vida, para a minha realidade, para a sua realidade, no final das contas, quem vai sair no prejuízo? Nós. Há o texto que diz para nós que o diabo vem para quê, irmãos? Matar, roubar e destruir. Tudo bem que esse texto é aplicado aos escribas e fariseus, mas se aplica também a ele. Então, todas as vezes que essas distrações vêm para as nossas vidas, elas vão trazer prejuízos. Quer um exemplo? Se eu e você começarmos a nos distrairmos com o sucesso, sabe o que nós vamos pagar? O fracasso espiritual. Se eu e você começarmos a nos distrairmos com o conforto que esse mundo pode nos dar, a gente vai começar a pagar com a inquietação de espírito. Quantas pessoas que você conhece que tem tudo? Quantas pessoas que você conhece que possui tantas coisas, mas a sua alma não tem paz? A sua alma é inquieta, a sua alma é insatisfeita. Dentro do coração dela, ela sabe que existe um vazio do tamanho de Deus. Mas, meus irmãos, se eu e você fomos distraídos por uma vida de prazer, sem sombra de dúvidas, igreja, em nome de Jesus, entenda isso, nós pagaremos com relacionamentos danificados. Quantas pessoas estão sofrendo, marcadas na alma, por relacionamentos danificados? Por relacionamentos que a princípio era uma aventura, e só trouxe prejuízo para a sua alma, só trouxe dificuldade para a sua alma. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Satanás nos distrair, quem vai sair no prejuízo? Somos nós. Somos eu e você. Não se engane. Não se engane. Mas a segunda coisa que eu quero considerar com você aqui, Baal, esse Baal, que muitas vezes é adorado por mim, muitas das vezes é adorado pelos irmãos, Baal não pode mudar de nome, ele precisa ser eliminado das nossas vidas. Se você perceber o verso 40, eu quero que você note comigo, Elias pediu para que as pessoas, provavelmente a multidão ou os ajudantes dele, agarrassem os profetas de Baal, segurassem eles. Elias foi lá e matou quantas pessoas, irmãos? 850. Para perceber comigo que a gente pode ter a capacidade de mudar o nome de Baal. A gente pode eliminar um Baal da nossa vida e começar a adorar outro. A gente pode remover um Baal da nossa vida e levantar um altar de outro em nosso coração. Mas Elias mostra para mim e para você que Baal nas nossas vidas, ele não pode mudar de nome, igreja, em nome de Jesus, mas ele precisa ser eliminado. Não pode restar vestígios, não pode haver rastros dele, mas nós precisamos eliminá-lo das nossas vidas. Se eu e você queremos de fato desfrutar da manifestação de Deus na nossa vida. Josué capítulo 24, verso de número 23 vai dizer assim para nós. Josué continuou, preste bem atenção. Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o quê, irmãos? Não ouvi. Inclinem o quê? O coração. Incline o coração ao Senhor, Deus de Israel. Perceba que existe uma via de mão dupla. Não basta tão somente a gente eliminar Baal. Nós precisamos também fazer o quê? Inclinar o nosso coração
para Deus. Inclinar o nosso coração para o Senhor. Segundo ponto, meus irmãos. Está comigo? Diga amém. Se o primeiro ponto nós percebemos juntos, que enquanto Baal não for retirado da nossa vida, Deus não se manifesta em nosso coração. O segundo ponto que eu quero considerar com vocês nessa noite, através desse texto, é que passos então, que atitudes então práticas, eu e você precisamos tomar para que a gente possa desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas. Afinal de contas, pastor, o que a gente tem que fazer? Qual o caminho prático que nós temos que seguir? O que esse texto apresenta para mim e para você? Olha o verso 30 comigo, por favor. Verso 30 vai dizer assim: Então, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Se você notar comigo, passa-se para a segunda parte do desafio. Os profetas de Baal fizeram tudo aquilo que era possível que se fizesse para que o Deus deles respondesse com fogo. Nada aconteceu. Agora é a vez do profeta, do homem de Deus, daquele que está ligado com Deus, daquele que tem vida com Deus, daquele que tem relacionamento com Deus, daquele que está vivendo toda a sua trajetória aos olhos de Deus. E ele prepara todo o ambiente, é isso que eu quero que você note. Ele prepara todas as coisas. Ele faz tudo cuidadosamente para que Deus de fato possa se manifestar. Se manifestar. E a primeira coisa, meus irmãos, que eu e você precisamos fazer, nós precisamos decidir nessa noite, não é amanhã não, nós precisamos decidir nessa noite, mais uma vez, se aproximar de quem? De Deus. Nós precisamos decidir nessa noite, mais uma vez, Deus nos dá mais uma oportunidade para nos aproximarmos dele. Primeira coisa que Elias diz para o povo: aproximem-se de mim. Chegue para perto. Chegue para perto de mim. E o texto vai dizer para nós, no verso 30, que o povo não perdeu tempo. O povo se aproximou dele. O povo chegou para perto. E eu e você precisamos entender, igreja, em nome de Jesus, que nós não servimos uma força. Nós não servimos uma energia. Nós não servimos alguém que é estático. Alguém que tão somente nos criou e nos jogou nesse mundo para que a gente continuasse a nossa caminhada. Mas o propósito eterno de Deus para as nossas vidas sempre foi ter relacionamento conosco. Tudo aquilo que Deus planejou, irmãos, desde a eternidade, foi criar o homem para que esse homem desfrutasse da sua presença. Olhe para Gênesis, o começo de tudo. Todas as vezes ou todos os dias, na viração do dia, quem que aparecia para Adão? Deus. Se aparecia para ele. O homem pecou, e aqui é uma nota de rodapé. O homem pecou, foi expulso do jardim. Passa-se um tempo e Deus providencia uma maneira com a qual o homem pudesse se aproximar dele. Ele criou o tabernáculo. Passa-se um tempo mais. Chega-se no momento do profeta ou do rei Salomão, e ele constrói aquele templo belíssimo para que a partir disso ele pudesse se relacionar com o homem. Tempo passa, mais uma vez, e abre-se as portas do Novo Testamento, e aparece uma pessoa chamada Jesus Cristo, que tinha um grande propósito de demonstrar para nós que Deus queria mais uma vez se relacionar conosco. Percebe? Que desde o início Deus trabalha para mostrar para mim e para você que Ele quer se relacionar com a gente. Que Ele quer ter um relacionamento conosco. E nós precisamos nos voltar para Ele nessa noite. Tiago capítulo 4, a partir do verso de número 8, diz assim para nós:
Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a... Percebeu a via de mão dupla? Você vai, Deus também vai se encontrar com você. Cheguem-se a Deus, e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele fará o quê, irmãos? Exaltará. Não tem outro caminho. Se nós queremos construir hoje um relacionamento sério e profundo com Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos aproximar dEle, reconhecendo as nossas faltas, que são muitas, reconhecendo as nossas falhas, que são enormes, reconhecendo as nossas dificuldades, que são tremendas. Mas o texto diz para nós que Ele espera que a gente se aproxime dEle, que a gente o busque, que a gente se relacione com Ele. Mas o segundo passo, meus irmãos, está comigo? Diga amém. O segundo passo que nós precisamos dar é que eu e você precisamos restaurar o altar de Deus no nosso coração. Se você percebeu comigo, o verso de número 30 vai dizer para nós que Elias restaurou o altar do Senhor, que estava o quê? Em ruínas. O altar de Baal estava bonito. Jezabel estava alimentando os profetas de Acera. Os falsos profetas, estava tudo bem. Mas o altar que pertencia a Deus estava como? Destruído. Em ruínas, em dificuldades, com problemas, abandonado. E isso, meus irmãos, era uma prova clara do grande estado do coração de quem? Do povo. Se o altar do Senhor está em ruínas, como é que está o coração do povo? Como está o coração do povo? Pense comigo. Pare para refletir. Como está, e você tem que responder para o seu coração, como está o altar do Senhor no seu coração nessa noite? Como que está o altar que um dia Deus construiu em você? Como está o altar que um dia foi lugar de adoração, de sacrifício, de louvor, de dedicação ao Senhor no seu coração? Como está? Pare para pensar, qual foi a última vez que eu e você fomos no secreto? Qual foi a última vez que nós visitamos o secreto? Qual foi a última vez que nós visitamos o secreto? Vamos melhorar ou piorar? Para tão somente desfrutar da presença de Deus e não pedir nada. Qual foi a última vez que nós visitamos o secreto para tão somente testemunhar a presença de Deus? Meus irmãos, talvez o altar do Senhor em nosso coração está em ruínas. Em ruínas. Quando nós vamos para um texto que é por demais precioso, texto de Jeremias, capítulo 2, o verso 2 diz assim para nós: vá, preste bem atenção, por favor. Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro de você, meu povo, da sua afeição quando você era. Lembro de você, meu povo, da sua afeição quando você era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto. Deus tem saudade, irmãos. Deus tem saudade. Ele olha para trás e começa a lembrar de como era o nosso relacionamento com Ele, de como nós éramos dedicados a Ele, de como nós mergulhávamos nesse amor e nessa presença dEle. Ele diz para nós: eu tenho saudade desse tempo, de que você de fato era consagrado a mim, de que de fato você como noiva era minha, e não pertencia a outro Deus. Precisamos
restaurar o altar do nosso coração para o Senhor. Para o Senhor. Terceira coisa que eu quero considerar com vocês, o terceiro passo, nós precisamos restaurar a unidade. Nós precisamos, de fato, restaurar a unidade para que Deus se manifeste. Olha o verso 31 na sua Bíblia aí, por favor. Verso 31 e 32 diz assim, para nós: pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras ele fez o que, irmãos? Edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. Se você perceber os detalhes, ele faz questão de pegar quantas pedras? 12 pedras. E essas 12 pedras, o texto vai dizer para nós, que tem o simbolismo dos 12 filhos de Jacó, ou das 12 tribos de Israel. E o que sustenta esse altar são o quê? As 12 pedras. Agora, pare para pensar comigo. Um povo que vivia dividido. Um povo que vivia com problema. Um povo que há muito tempo havia se dividido entre Reino do Norte, Reino do Sul e as outras divisões. O que Elias estava mostrando para o povo é que, para que de fato a manifestação da presença de Deus seja real, o povo precisa ter o que, irmãos? Unidade. O povo precisa ser unidade. Porque sem essa unidade é impossível que Deus manifeste a sua presença. Agora pare para pensar no povo de Deus. No povo de Deus chamado igreja. Há mágoa, meus irmãos, no meio do povo de Deus. Há corações no meio do povo de Deus amargurados. Não há perdão no meio do povo de Deus. Há problemas, diferenças ainda no meio do povo de Deus. E pare para pensar comigo, enquanto continuarmos assim, sabe o que nós vamos experimentar? Nada. Absolutamente nada. Elias pega as 12 pedras, e a partir dessas 12 pedras ele sustenta o quê? O altar. Ele sustenta o altar. Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler esse texto com você. Deixa 1 Reis marcado aí. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. A partir do verso de número 42. Atos 2, 42. Amém? Olha o que esse texto diz para nós. E perseveravam, quem perseverava? A igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir dos pães, e nas... Tem coisa complicada aqui, irmãos? Tem coisa complicada aqui? Coisas simples, coisas comuns. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam o quê, irmãos? Unidade. Unidade. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria, e aqui que vem a maravilhosa coisa do Evangelho, singeleza de simplicidade. Não existe show pirotécnico aqui. Não existe nada fantasioso. Existe o que, irmãos? Simplicidade. E singeleza de coração.
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Agora eu quero que vocês percebam a manifestação da presença de Deus. Enquanto isso, ou seja, enquanto eles estavam em unidade, na simplicidade, na comunhão, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que seriam, ou os que iam sendo salvos. Percebeu? Não existe aqui um método de crescimento de igreja. Não existe nada fantasioso. Não existe alguém que apareceu e disse assim, eureka, eu sei como fazer a igreja agora crescer. Sabe o que eles faziam? Viviam na simplicidade, na unidade. E a partir dessa compreensão daquilo que de fato é a igreja, o que Deus fazia? Dia após dia acrescentando, ia colocando aqueles que de fato seriam salvos. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja, isso é manifestação da presença de Deus. Mas o terceiro e último lugar, terceiro e último ponto, melhor dizendo, nessa noite, quais são as consequências da manifestação da presença de Deus? Quais são as consequências da manifestação da presença de Deus? Baixa só um pouquinho o meu retorno, por favor. Verso de número 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então aconteceu o que, irmãos? Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Depois de todos os preparativos, depois de tudo aquilo que Elias preparou para que Deus se manifestasse, agora ele faz uma oração espetacular. Agora ele faz algo maravilhoso. Ele muda a voz para poder falar. Ele muda a tonalidade. Ele faz algo maravilhoso. Faz uma oração simples. Porque o poder não está naquele que ora, mas naquele que responde à oração. Então ele ora com simplicidade e diz para Deus, Deus responde. Para que a partir disso esse povo possa se voltar para ti. E quando Deus responde à oração, fica claro duas lições para nós, para a gente encerrar nessa noite. Primeira lição, só o fogo do Espírito e a presença real de Deus pode quebrantar o nosso coração. Meus irmãos, pode ter a melhor mensagem do mundo, o melhor pregador aqui, pode ter a melhor música do mundo, os melhores ministros aqui, só o poder do Espírito Santo pode quebrantar os corações. Você percebe que o fogo desceu e o povo fez o que? Caiu de joelho. E começou a dizer o quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque só a presença manifesta de Deus pode quebrantar o nosso coração. Pode desendurecer essa rocha que nós temos aqui no peito. Mas a segunda lição que nós aprendemos nessa noite é que o fogo do Espírito pode de fato renovar e fortalecer a nossa alma. Só a partir dele. Só a partir dele. Por isso, eu afirmei, reafirmei e torno a dizer, aquilo que é mais importante para a minha vida, para a sua vida, para a nossa realidade na experiência com Deus, é a presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Vamos ficar de pé? Quero finalizar com Isaías 44. Profeta Isaías 44, a partir do verso de número 3.
Isaías 44, verso 3, diz assim para nós: porque derramarei, vou ler com vocês, porque derramarei água sobre o sedento. Vamos lá de novo. Porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus. Para tudo isso acontecer, precisa ter o quê? Sede. Sede dessa presença. Sem sede, como é que ele vai derramar uma água, se a pessoa não vai beber? Verso 4. E eles brotarão como a relva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Último versículo. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do... E por sobrenome tomará o nome de... O que o povo está dizendo? A partir daquilo que Deus fez, do derramar da bênção, da presença dele, agora eu tenho condição de até escrever na minha mão: eu sou do... Eu sou dele, eu faço parte dele, porque eu experimentei essa presença. E o que está diante de nós nessa noite é a seguinte pergunta: o quanto de sede você tem para provar da manifestação da presença do Senhor na sua vida? Isso cabe a você. Os passos, a gente pensou aqui: restaure o altar, volte-se para Deus, viva em comunhão, acerte as dificuldades que você tem aí na sua vida com algum irmão, para que Deus possa manifestar a presença dele na sua vida, e você comece a desfrutar algo que dinheiro nenhum pode pagar, algo que prazer nenhum pode te dar, mas só a presença manifesta de Deus pode nos conceder. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. E mais uma vez nessa noite, Pai, olhar, por exemplo, do profeta Elias, e para aquele povo, ó Pai, que ficava pulando de um lado para o outro, nós queremos, ó Deus, começar de novo nessa noite. Ó Pai, restaura o nosso altar, Deus, o altar do nosso coração. Traz de volta, Deus, brilho nos olhos de antigamente. Faz a chama do nosso coração arder mais uma vez. Pai Santo, como a gente já orou aqui, passa colírio nos nossos olhos, para que a gente tenha olhos tão somente para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por essa igreja, para que o Senhor traga de volta os afastados, ó Deus. Nós oramos como igreja para que o Senhor traga de volta aqueles que um dia fizeram parte desse povo. Nós oramos, ó Pai, nesse momento para nós mesmos, que talvez nos afastamos do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, faça algo nas nossas vidas nessa noite, que a gente não saia, ó Deus, por aquela porta da mesma maneira que nós entramos aqui, e que o Senhor derrame, ó Pai, da presença do Teu Espírito sobre nós, ó Deus, e que a gente possa dizer como povo de Israel: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós queremos declarar nessa noite que nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, a Deus, a nos voltarmos para Ti. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.